Então, esse artigo de uma implementação chamada Fair Hack, né, que é uma espécie as duas abreviações aí de fairness, né, de equidade, com recommender systems, né. Two-sided fairness for personalized recommendations in two-sided platforms. Então esse artigo aqui é um artigo bem novo, né, saiu há 2 dias atrás, né, 23 de junho de 2020, na WWW, que está acontecendo agora, uma das maiores conferências aí de Machine Learning e por aí vai. E a ideia desse artigo aqui é bem interessante, porque eles tratam, apesar da parte de sistemas de recomendação estarem indo nos últimos 5, 6 anos para uma parte mais de deep learning, com redes um pouco mais complexas, inclusive a NVIDIA está começando a investir muito nesse mercado de recommender systems, né, usando deep learning. Esse é um artigo que ele traz uma solução, ao meu ver, elegante para esse tipo de problemas de two-sided recommendations, né? Então, o objetivo do vídeo aqui é só fazer uma análise rápida, aqui, uma leitura rápida desse artigo, que é bem interessante. Então, basicamente, a proposta do artigo, eles trazem a ideia dos marketplaces de two-sided, né? Então, vou até fazer um drawing aqui. Que no caso existem os producers e os consumers, né? Então, vamos usar o exemplo do Spotify, né? Que é um marketplace de música, no qual teria aqui os artistas e aqui teria os ouvintes, por assim dizer. E aí a recomendação de two-sided seria trazer para os ouvintes artistas que se adequem melhor ao gosto, né, que sejam relevantes para aquele usuário, e por parte dos artistas uma exposição a nível de que não somente os artistas mais populares, mas os artistas de nicho fossem recomendados também para ouvintes que tivessem um gosto um pouco mais diferente, né? E a ideia do artigo aqui, do Fair Hack, né, na proposta deles, é que é um algoritmo de matching, na verdade, né? Pode ser de recomendação, mas eu vejo muito mais como um algoritmo de matching, que garante tanto a parte de maxing share, então, ou seja, existe a garantia mínima de recomendação para cada um dos atores nos dois lados do marketplace, como também com o conceito que eles chamam aqui de envy free, né, que é o conceito aí que bem recente, acho que até na última a FAT Conference, que foi falado muito sobre isso, que é a parte de que se um determinado agente acha que tem um determinado set de itens que para ele é tão bom quanto o mesmo set de itens de um outro agente, significa que esse set de itens, por assim dizer, é envy free. Então, ou seja, não existe uma inveja em relação ao outro bundle de itens que o outro ator recebeu, né? E aqui, uma as definições que eles colocam aqui, né, que nesses two-sided marketplaces aqui, né, que eles até colocam o próprio Netflix, a própria Amazon, o Yelp, o Spotify, no qual eles colocam eles como os producers e consumers, que são as pessoas que estão do outro lado, né, do lado da demanda dentro desse marketplace, né? E aí eles colocam aqui algumas justificativas, né, eles trazem uma literatura bem moderna, que o primeiro artigo é o artigo do professor Robin Burke, né, que é um dos caras aí que jogaram luz nessa parte de multi-stakeholder recommendation, né? E eles colocam aqui esses 4 aspectos, né? Por que é necessário existir um aspecto de fairness dentro desses two-sided, né? Que é o primeiro, que é legal obligation, obrigações legais, que isso ocorre para algumas plataformas, por exemplo, como a Uber. Então a Uber ela não pode, de forma arbitrária, por exemplo, alocar um determinado set de somente os mesmos drivers, né, os mesmos motoristas. Tem que ter digamos assim, uma diversidade a fins de garantir, fazer equilíbrio de competitividade e também alocação justa para todo mundo dentro da plataforma. O segundo ponto é a parte de responsabilidade social ou um comprometimento voluntário. E aqui esse artigo do LinkedIn é bem interessante, porque o LinkedIn, nesse artigo aqui, a referência número 27, eles viram que na parte de busca e da parte de recomendação, eles resolveram alguns problemas em relação à parte
de oportunidades para mulheres, de pessoas de gêneros que não são representados dentro do marketplace, né? E o terceiro ponto é a parte do requisitos de negócio, né? Então, do modelo de negócio, que no caso aqui tem do Airbnb, que o Airbnb também ele é um caso de um two-sided marketplace, né? Ou seja, o marketplace de dois lados, que no caso do Airbnb, existe os hosts, né? Então, as pessoas que abrigam, e os guests, né? Que são, aliás, os guests que são as pessoas que são os viajantes que vão lá e precisam de uma acomodação. Então, tem que haver esse equilíbrio, porque se essas plataformas de two-sided, né? Eu vou discorrer isso um pouco mais no final do artigo, mas todas essas plataformas que têm esse modelo de negócio de two-sided, da parte da oferta de bens, né? Existe um poder de network muito grande, que o que você tem que manter uma base considerável de producers, né, no caso aqui do artigo, ou seja, no caso do Spotify seriam os artistas, no caso do Netflix seriam os estúdios ou a própria Netflix. No caso, por exemplo, do Airbnb, o número de hosts, né, ou seja, uma rede muito grande de pessoas dentro da plataforma, para a plataforma ser atrativa. E por outro lado, tem que ter um número suficientemente alto de consumers, né, que vão estar dispostos a consumir aqueles serviços, né? Então, ouvintes que vão estar dispostos a escutar música no Spotify. Uh, ou guests que vão estar procurando acomodações, né? Então, e no caso de haver algum desbalanceamento desse marketplace, né, dessa oferta e demanda, no lado dessa oferta de serviços, né? Então, seja, se tiver poucas acomodações, por exemplo, quando alguém for viajar para alguma cidade, por exemplo, eu vou viajar para Maiorca, se não tiver nenhum tipo não tiver uma diversidade muito grande de acomodações que eu possa me instalar, eu simplesmente não vou usar o Airbnb, vou usar o Booking, vou usar um hotel, enfim. E do lado dos guests também, né, dos viajantes, das pessoas que procuram acomodação, se elas se não houverem pessoas suficientemente dentro da plataforma, não é atrativo para as pessoas que têm os imóveis que vão colocar dentro da plataforma, né? Então, essa que é o grande ponto quando a gente fala desses two-sided marketplaces, né? Que é uma espécie que é a representação perfeita de uma oferta e demanda, só que dentro de uma plataforma virtual. E aqui, né, eles colocam dentro da própria introdução deles aqui do artigo, né, que eles trazem tem alguns trabalhos que eles referenciam, né, que é o 21, 38, 46, que é a parte de expor essas desigualdades dentro do marketplace. Então, principalmente quando se trabalha com plataformas que têm a seleção algorítmica, por exemplo, existe um viés muito grande nessas recomendações que a gente chama de top K para os mais populares, que é o que no final do dia é o que traz clique, é o que traz mais ouvintes, que é o que mantém as pessoas ali. Então isso não garante uma igualdade dentro desse marketplace. Isso acontece não somente nessas plataformas como Airbnb, como Uber, por exemplo, mas acontece também em outras plataformas, como plataformas de dating, como Tinder, como OkCupid e por aí vai, que tem alguns papers nessa linha, né, que usuários mais atrativos acabam recebendo mais atenção, e os usuários que não são tão atrativos assim, dentro daquele marketplace específico, eles acabam não recebendo nada, né? Então isso tem um problema de disparidade. E o trabalho deles vem para resolver esse problema, né? E aí eles têm aqui, eles trabalham com o algoritmo aqui do Fair Hack. Ele tem um mecanismo interessante para quem está nessa parte de engenharia de machine learning, que é um mecanismo que eles usam de minimal exposure, que é basicamente que eles garantem que todo player independente do lado dentro do marketplace, vai receber um determinado número de exposições, né? Então, se for num marketplace de dating, uma pessoa menos atrativa ela vai ser exposta a X número de pessoas atrativas. Se for, por exemplo, no Airbnb,
uma acomodação X ela vai receber o número Y de número de viajantes, de guests, né, de viajantes, que vão ver, no mínimo, ver aquele anúncio, né, que é um aspecto interessante que, dentro até mesmo dos sistemas de recomendação que a gente vê hoje, quando a gente fala desses os sistemas, por exemplo, que levam em consideração apenas a contexto, como o Contextual Bandits, por exemplo, que leva em consideração, grande parte das vezes, o mecanismo, o device, né, o aparelho que está sendo usado. Então, se é de website, vai para um lado, se é para um telefone celular, vai para uma outra parte da aplicação, ou recomendações que levam em consideração apenas a similaridade dos itens, né? Então, se eu entrei em contato com itens, por exemplo, na Amazon, se eu entrei com livros de aviação, eu vou receber mais livros de aviação devido a alguma forma de métrica, de similaridade com o conteúdo que eu já entrei em contato. Então, aqui, nesse tipo de problema, não é somente em relação à preferência mais implícita ou explícita, mas também essa parte de tornar os dois lados dessa oferta e demanda mais equiparáveis, né? Mais equiparáveis no sentido, não mais equiparáveis, uma palavra ruim, mas garantir um mínimo de exposição e de equidade dentro da plataforma em si. E aqui eles têm, eu até fiz essa anotação aqui em vermelho, né, em relação que eles usaram como forma de experimentação e avaliação alguns datasets, né, eles usam, a gente vai ver um pouco mais abaixo, mas eles usam um do Google e um do Yelp, um Google Location e outro do Yelp em relação à parte de rating, se eu não me engano. Vou dar até uma olhada aqui depois. Isso, Google Maps e Yelp, tá aqui na nossa cara, que foram deixa eu colocar aqui o markup, que são plataformas que eles lidam com um determinado grau desse two-sided marketplace. Não é muito bem um two-sided porque não tem explicitamente uma questão de oferta e demanda, e isso é uma das limitações aqui do trabalho, né? Quando a gente está falando em relação de matching, é um produto em relação a bens indivisíveis, né? Então eles colocam isso aqui no artigo, né, nessa parte, em relação a esses bens indivisíveis. Então, o que seriam os bens indivisíveis, né? Então, imaginando um marketplace de empregos. Então, se a gente tem 5 pessoas concorrendo para uma vaga de emprego, no momento que um desses candidatos eles têm esse match com essa vaga de emprego, ou seja, ele preenche aquela vaga de emprego, significa necessariamente que todos os outros 4 candidatos, eles não, mesmo que seja muito relevante, eles não vão conseguir ter acesso àquele emprego, né? Então esse é um caso de um bem divisível. Isso pode ser, por exemplo, corridas no Uber, pode ser empregos, jobs em marketplace, aí por aí vai. No caso tanto do Maps e do Yelp, como ele trabalha aqui geralmente com ratings e alguns tipos de localizações, localizações elas são divisíveis. Então 2 pessoas podem estar na mesma localização ao mesmo tempo, né? O que não acontece em marketplaces tipicamente two sides, por exemplo, 2 motoristas não podem carregar a mesma pessoa dentro de uma viagem no Uber, por exemplo, né? Obviamente que isso não tira o brilho do trabalho, né? A gente vai discorrer um pouco depois em relação ao algoritmo, mas essa é uma das limitações claras na implementação aqui deles, mas os autores já colocaram essas limitações, né? E aí aqui eles fazem algumas referências em relação à parte de fairness, né, nessas plataformas de two-sided, que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E aqui, quando eles falam, aqui nessa parte preliminar, né, deixa eu até aumentar aqui o zoom, no qual eles colocam aqui o producers e products, né, que são os produtos e os itens, algumas anotações, e aqui um dos aspectos que começa a ficar interessante o trabalho, né, que eles trabalham com a relevância dos produtos. Então a relevância aqui nada mais seria do que de acordo com algum tipo de score, no qual um item seria dentro de uma determinada porcentagem, seria mais, digamos assim, a palavra suitable, mas em português seria mais adequado. Para mim, por exemplo,
Então, se eu vi 3 livros de aviação, então o quarto livro, provavelmente um conteúdo de aviação, ele vai ser mais útil para mim. Isso do lado do produto em si. Então, isso, cada produto dentro desse marketplace teria um grau de relevância. E isso vai fazer muito sentido quando a gente estiver olhando o algoritmo em si, mas fiquem com essa informação aí na memória de vocês. então, essa aqui é a parte de relevância de produtos, que é um score do produto em relação ao nível de interesse, um potencial nível de interesse para cada usuário dentro do marketplace. Aqui a nossa sempre imortal utility function, né? Nesse caso aqui eles usam de customer utility, que nada mais é do que dentro daquelas opções que são me dadas, de acordo com o meu grau de utilização ou com algum tipo de grau de relevância, que é um aspecto que pode ser modelado, né, dentro de uma subjetividade do usuário em si. E essa métrica tenta mensurar aquilo, que é usada para mensurar o quanto que cada item que está sendo disposto, a partir do momento que ele é recomendado, quanto que ele é útil para o usuário. Então isso ajuda a entender, por exemplo, algumas questões de métricas de relevância para o usuário final, né? Isso é interessante, essa Customer Utility, porque se a gente for olhar nessa pesquisa de marketplaces de multi-stakeholder, né, isso é uma coisa que vem sendo discutida desde 2013, 2014, nos artigos lá do José Pisato, né, que trabalha nessas funções de utility utility functions para marketplace de dating, por exemplo, né, e que aí isso foi sendo cada vez mais trabalhado ao longo do tempo e agora isso, praticamente qualquer tipo de recommender que lide com 2 lados de transação sempre tem uma utility function, e que mede não somente a utilidade para o usuário, mas mede a utilidade para cada um dos stakeholders dentro do marketplace. Então é bem interessante que isso está aqui no trabalho também. O terceiro ponto aqui, que é a parte de exposição do producer, né? Então, que é a parte que eu já tinha falado anteriormente, que vai existir um nível de exposição mínima de cada item, né, dentro do marketplace. Aqui eles colocam como item, mas o trabalho ele dá a entender que não é somente do item, mas sim do consumer também. Então isso é o que eu vejo assim, que é a beleza desse artigo, né, de levantar essa discussão de fairness, não da perspectiva por exemplo, forçar uma equidade em relação ao usuário em si, mas muito mais do grau de exposição, né? Que é uma forma que eu vejo assim que é elegante de resolver esse problema de fairness. Acima disso, né? Como eles trabalham com funções que é envy-free, então tem essa garantia teórica, né, de que os itens esse determinado bundle, né, esse determinado conjunto de itens para cada usuário vai ser satisfatório para cada usuário, vão ser equivalentes, né? Então isso aqui é bem interessante no artigo também, eu acho que essa que é uma das grandes belezas, né? E aqui nessa parte 4 aqui que eles falam, que tem esse gráfico aqui dessa curva de Lorenz aqui, deixa eu até aumentar um pouco aqui o gráfico, que eles trazem aqui alguns gráficos, né, que eles têm, a linha tracejada aqui seria a parte de equidade, né, equality, seria uma coisa de equidade. E aqui seria, por exemplo, em uma situação ideal, né, que o marketplace fosse justo. Na linha vermelha aqui seria esse top K, né, que seria essas recomendações top 10 ou top 20 ou listas, geralmente são listas baseadas em popularidade, grande parte das vezes. E essa linha marrom aqui, né, que eles chamam de Poorest K, digamos, seria uma lista algorítmica de top X K itens, né, então top 10, top 20, top 50, enfim, mas que a ordem desses itens seriam totalmente randômicas, né? Seriam os mesmos itens mais relevantes, só que a ordem deles na lista seria designada de forma aleatória, né? Que aqui que eles colocam bem interessante que conforme a diferença é muito gritante aqui em relação a essas listas top K, né, que é esse vermelho, em todas as métricas que eles medem em relação à exposição dentro do marketplace.
E que é interessante ver que isso aqui, por si só, já explica muita coisa de muitos marketplaces. E eu falo aqui de um que especificamente eu gosto bastante, que é o marketplace de dating. Né? Inclusive eu vou fazer alguns vídeos no futuro sobre dating ainda, que é um assunto polêmico, mas é um assunto muito interessante na parte de sistema de recomendação. Usuários que têm muito atrativos dentro daquele marketplace, eles vão ter mais interações, vão ter mais, digamos, swipe para a direita, né? Vão arrastar para a direita, mais corações, mais super likes, enquanto os usuários menos atrativos, eles vão ter menos interações, e até mesmo não vão ser recomendados dentro daquele marketplace de date, né? Então, esse é um comportamento que a gente vê empiricamente, né, nessas plataformas de dating, nos trabalhos empíricos que existem, e que a gente está vendo aqui nessa curva de Lorenz, tá? Seguindo um pouco mais, né? Isso aqui são os datasets que eles usaram, então eles usaram o Google Local, deixa eu colocar aqui no markup. Então aqui eles usaram o Google Local que é uma plataforma que eles usam para ver alguns lugares próximos, para algumas recomendações. Se você estiver numa cidade pequena, então ele vai dar alguns restaurantes numa cidade pequena, ele vai dar alguns lugares mais próximos, digamos assim, e aí vai dar algumas informações de rating. E a base da Last.fm, né, que é como se fosse uma espécie de Spotify, que é uma base de recomendação de two-sided, que tem tanto os ouvintes quanto os artistas, né? E aqui eu volto de novo no meu ponto, né? Porque que esses dois datasets são benchmarks um pouco fracos, na minha opinião. Porque essas duas bases, primeiro que essas duas bases elas não têm o conceito de indivisibilidade de itens. O que significa necessariamente que duas pessoas podem estar na mesma localidade, ou duas pessoas podem escutar a mesma música ao mesmo tempo. Isso ok para esses marketplaces como esses de música, ou como esses de localização, mas para alguns marketplaces mais específicos, como de jobs, por exemplo, ou como, por exemplo, marketplace de dating, por exemplo, isso é uma coisa que já não se aplica muito bem, né? Porque, assim, teoricamente, uma pessoa não, quer dizer, uma pessoa pode ter mais de 2 dates ao mesmo tempo, mas dentro da plataforma e na proposta da plataforma, cada pessoa pode ter um date selecionar um date em relação àquele pool de usuários que tem algum tipo de match, algum tipo de similaridade. Isso na parte do job, então apenas um candidato pode preencher aquela vaga de emprego, né? Mas isso não é uma coisa que não tira o mérito do trabalho, é só uma limitação que leva a gente a ter uma leitura um pouco mais cética em relação aos resultados e à implementação em si, tá? E aqui eles colocam esse ponto que eu acho bem interessante, né, que quando há uma disparidade dentro dessas plataformas two-sided, isso tem alguns outros trabalhos que falam sobre isso, mas empiricamente falando, isso tira um pouco do poder de rede, né, esse network power, para os dois lados do marketplace, porque o marketplace ele começa a ficar menos diverso de uma certa maneira, e isso ele perde atratividade. O que faz muito sentido. Então vamos colocar de novo no ponto do Spotify, de que imaginando que o Spotify ele tenha somente os artistas que recebem 99% de todo o tráfego. Então vai ter lá Jay-Z, Rihanna, Mariah Carey, DJ, qualquer coisa, enfim. Só esses caras que têm um apelo maior, que são mais popularescos, digamos assim. Para os usuários do Spotify que tem um gosto um pouco mais diferente desse gosto mais popular, então imaginando que tem algum outro usuário que ele goste de jazz dos anos 50, ou outro usuário que ele goste de gent metal ou algum outro tipo de música como blues da década de 30, por exemplo, esses artistas não vão satisfazer aquela, digamos assim, aquela utility function desses usuários, e o Spotify vai deixar de ter esse apelo para eles. Então essas pessoas vão pegar e vão sair da plataforma, vão para o YouTube, vão pro Deezer e outras plataformas. E dentro da parte dos artistas, se os artistas eles colocam as músicas dentro do Spotify, eles esperam que eles sejam ouvidos de uma certa maneira, né?
Então, se eles não recebem nenhum tipo de audiência dentro da plataforma, para eles não é interessante, os caras vão colocar o trabalho deles no SoundCloud, no Deezer e por aí vai, né? Onde que eles vão ter um grau de exposição maior. Então, esse é um dos pontos que o artigo ele trata aqui que eu acho que é extremamente interessante, tá? E aí eles colocam, né, na parte das noções de fairness dentro de sistemas de recomendação para a parte de alocação. E aqui que eu acho que esse artigo ele tem um diferencial muito interessante de toda a discussão de fairness, porque as discussões de fairness hoje elas se baseiam muito mais em mecanismos de controle do usuário ou da plataforma em si, e não em mecanismos naturais de exposição no qual o usuário, no final do dia, ele vai ser soberano na escolha dele. Então esse é uma das maiores belezas que eu vejo aqui nesse artigo, né? Que ele usa esses dois conceitos, né? Desse envy freeness, então, ou seja, para cada, de novo, né? Para cada bundle, para cada conjunto de itens, em que cada usuário vai ser esse conjunto de itens vai ser bom bastante e vai ser comparável. Então como eu estou satisfeito, as minhas opções equivalentes às opções do outro consumer dentro da plataforma, então eu estou satisfeito, eu não tenho nenhum tipo de inveja em relação aos itens que ele tem e que eu tenho. São bundles, digamos assim, são conjuntos comparáveis, né? E a parte que eles colocam que eles chamam aqui de proportional fair share, né? Que nada mais é do que na grande parte das implementações não traz uma fatia justa, proporcional de todos os players dentro do marketplace, né? Que foi o problema que eu falei aqui anteriormente, né? No caso de plataformas de dating, os usuários menos atrativos não vão ter o mesmo grau de exposição, por exemplo, do que os usuários mais atrativos. E os usuários mais atrativos eles vão receber mais atenção dentro da plataforma, né? E aí eles colocam, né, os dois pontos estudados dentro da literatura, né, que é a parte de envy freeness, né, que a gente já discutiu, e da garantia mínima de share máximo, né? Então vai existir digamos assim, um limite mínimo na qual todos os players aqui de ambos os lados do marketplace vão ter um determinado grau de exposição. No caso aqui do trabalho, é um grau de exposição. E o paper é bem interessante, então eles colocam aqui, aí aqui começa a definição, né, de que eles chamam de Fair Recommendation para uma alocação justa, né? Que eles colocam, né, como eu coloquei anteriormente, né, então a garantia mínima de exposição dos producers, né, então não vai ter esse caso que eu descrevi anteriormente apenas dos artistas mais populares serem recomendados dentro da plataforma, e a parte também que eles chamam aqui de fair allocation, né, então a partir do momento que essa condição de fairness ela seja satisfeita para os producers, a alocação ela vai acontecer dentro do algoritmo em si. Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom, e aqui essa primeira parte do algoritmo, né, então, que eles chamam aqui de fair hack, que é uma função, isso está dentro da implementação do código, então esse algoritmo ele tem um repositório dentro aqui do GitHub, né, que para quem quiser ver o algoritmo, aqui tem toda a parte de implementação, com a parte dos relevance scores, e para quem quiser ver o código, é só entrar aqui no repositório deles, dos autores, e clicar aqui nesse Fair Hack Algorithm, .py, e aqui vai estar as 124 linhas que define todo esse algoritmo, né? Então aqui eles têm essa primeira função, que é esse Fair Hack, que basicamente essa primeira parte, aqui eles colocam, né, como o que o algoritmo faz de fato, né, que essa primeira fase eles fazem uma cópia de cada item dentro daquele conjunto de itens, né? Então ao invés de ter uma alocação no qual o item ele fica imediatamente indisponível, esses itens, existe uma cópia de cada um desses produtos, e cada um desses produtos recebe digamos assim, um counter, como se fosse um contador, de quantas vezes que esse item ele foi alocado, né? Nesse caso aqui seriam os producers. E aqui tem toda a parte do algoritmo, né, que eles recebem
um determinado conjunto de consumers, né, que vai ser o U, o número distinto de produtos que vão ser recomendados, e aqui o K aqui, que eles chamam aqui, que eles chamam o tamanho do conjunto de recomendação, né? E aqui o output vai ser, que eles colocam aqui, um two-sided fair recommendation, né? Então uma recomendação justa de dois lados dentro de uma transação. Aqui nessa primeira fase aqui eles fazem a cópia de cada um dos produtos, né, e colocam dentro desse vetor S, né? E depois eles fazem a alocação desses itens. E aqui eles usam uma segunda função, que é esse grid round robin, que faz essa primeira parte desse assignment, né, para cada uma das cópias, fazendo o controle do número de cópias que vão estar disponíveis para cada um dos produtos de forma interativa. E a segunda parte aqui do código, aqui nessa segunda fase desse fair hack, eles colocam até aqui mesmo dentro do artigo, né, que a partir que ele faz somente uma checagem se cada consumer recebeu exatamente o número K de produtos, né? Então essa parte que é a parte que garante que a parte de exposição, né, que todos os consumers, né, eles vão receber no mínimo X mais um número de itens, né, que estão sendo recomendados. E é interessante aqui dessa parte dessa implementação que isso emula o algoritmo muito famoso de stable marriage, stable marriage problem, né, que eu acho que é o problema de emparelhamento estável, que é quando se tem 5 homens e 5 mulheres e como fazer e aí de acordo com a preferência de cada um dessas 5 mulheres, dessas 5 homens, desses 5 homens, e cada um deles vão ter um ranking dentro de cada um dos seus sets. E essa abordagem, por exemplo, do stable marriage, ela que chama de woman-centric. Então, as mulheres que escolhem de acordo, elas têm a prioridade de escolha. Nesse caso aqui, é a mesma coisa na qual os producers aqui, eles que têm a parte de prioridade de escolha aqui, né? Que isso é bem interessante e é uma coisa que, pelo menos se a gente for ver nas últimas 3 hack seasons, é uma coisa que é muito pouco explorada, né? A gente vê que a parte de sistemas de recomendação está indo muito para a parte de deep learning, com arquiteturas um pouco mais profundas e com algumas espécies de transformações no meio daquelas redes lá, mas no final quem faz a garantia teórica assim, de alocação dentro, e essas garantias de alocação justa, elas vão ter que ser, pelo menos por enquanto, serem feitas de forma algorítmica, né? Que isso aqui lembra muito bem esse problema do stable marriage problem, que é nesse problema a prioridade de seleção da mulher, e desse caso aqui seria dos producers. E aqui eles colocam nessa parte do grid round robin, desculpa, que é a parte que é o algoritmo que faz a parte de alocação dentro do que eles chamam aqui de feasible sets para cada um dos consumers, levando em consideração esse index X aqui, que é o índice que tem os itens a serem alocados. E se a gente vê aqui o próprio algoritmo, né, desse grid round robin aqui, ele confirma, né, o que eu tinha falado anteriormente, que ele é bem semelhante com o algoritmo do stable marriage problem, né, que enquanto houverem, nesse caso aqui é um outro mecanismo, mas no problema do stable marriage, né, que ele fala, enquanto houverem mulheres solteiras, aliás, enquanto houverem homens solteiros, faça alocação para as mulheres, né, e aí a garantia que ele tem de estabilidade é que todas as mulheres vão estar alocadas com todos os homens, e assim tem essa estabilidade desse pareamento, né. Seguindo um pouco aqui no artigo, né, então fala aqui desses feasible sets. E aqui uma discussão bem interessante, né, que eu acho que dos pontos altos do artigo, né, deixa eu ver se tem eles têm algumas demonstrações aqui das garantias teóricas, mas eles usam aqui os mesmos lemas, né, tanto da parte aqui de garantia de computação, né,
Aqui ele vai estar numa complexidade O aqui. Aqui ele fala dado os producers N e os consumers M e um integer positivo de K, né, que seria o número de itens. O FairHack ele vai retornar um que ele chama aqui de EF, né, que é o Envy Freeness, uma alocação Envy Freeness ao longo de todos os consumers M, enquanto fará a alocação exatamente para o número de K itens para cada consumer, né? Então, aqui é uma das garantias teóricas que o trabalho que traz, né? Que é uma coisa que, se a gente pensar hoje em sistema de recomendação, vai totalmente contra, né? Vai totalmente, não contra, mas uma outra vertente, que é uma demonstração matemática de uma garantia de alocação dentro de um marketplace, que são coisas que, por exemplo, algumas arquiteturas, algumas implementações de Deep Learning, elas não garantem, né? As aplicações de Deep Learning, elas trabalham muito mais na parte contextual e na parte de matching baseado em similaridade de texto, mais aquele contexto e sequências, né, que o usuário vai clicando, do que uma garantia que os dois lados da transação eles vão ter a garantia de exposição mínima e porventura de match, né? E aqui eles fazem algumas avaliações experimentais, né? Eu particularmente não gosto muito desses baselines aqui, de top K, né, que seria uma lista com K número de recomendações, então pode ser uma top 10, top 20, top 30. Aqui esse é o Random K, que ele traria os top K, mas a ordem dele seria totalmente aleatória, digamos assim, randômica, né? Esse Mixed K aqui, que seria escolher os top os produtos relevantes e colocar eles nas primeiras posições e a parte da parte de baixo da lista, digamos assim, serem colocados de forma aleatória. E essa lista aqui, que seria a recomendação seria dos itens mais dentro desse top K, os itens mais, digamos assim, poor, né, que não seriam os itens mais recomendados dentro dessa recomendação. Para esse tipo de two-sided, e essa é uma das limitações do trabalho, assim, que os autores não colocaram aqui no trabalho em si, mas empiricamente a gente sabe que dentro de um marketplace, quando você lida com inúmeros stakeholders, a função de utilidade e o quanto que cada item pode ser alocado, partindo do pressuposto de itens indivisíveis, ele diz muito mais em relação da performance daquele algoritmo do que, por exemplo, uma parte de lista. E uma segunda parte aqui que eu particularmente eu senti falta aqui no artigo é de métricas que fazem a avaliação de relevância em relação a listas, né? Então, como por exemplo discounted cumulative gain, por exemplo, ou normalized discounted cumulative gain, é uma coisa que, por exemplo, no momento que você dá uma lista, você tem que saber qual que é a posição, a relevância de cada uma da posição das listas, né? Então, que traz de fato a relevância no final, né? Então, essa é uma coisa que o trabalho ficou um pouco, não trouxe isso, acho que até mesmo por questões de espaço, né? Mas, por outro lado, o artigo ele traz, e aí como o artigo, o nome do artigo ele é FairHack, então ele traz algumas métricas de fairness, que é interessante, né? Então, é interessante, que são interessantes de ver, que é essa parte aqui de Producer Side Metrics, né? Que são a fração de producers satisfeitos, né? Que basicamente eles medem aqui por uma exposição mínima que eles vão garantir, e a parte de desigualdade em relação à exposição dentro das listas, né? Então, e essas duas métricas aqui são extremamente importantes dentro desses marketplaces de two-sided, por quê? Two-sided, porque se uma métrica ele vai te falar que você vai ter uma exposição mínima, no outro lado ele vai ter uma métrica também que os seus usuários mais populares eles não estão recebendo toda a atenção dentro da plataforma, né? E aí cabe aí o engenheiro de machine learning fazer essa equalização, usando regras de negócio e por aí vai, tá? Então essas são algumas coisas que o artigo traz de bom, assim, que é bem interessante para os praticantes aí de machine learning, né? E também da parte das métricas de consumer, né? Que é
que eles chamam aqui de inveja média, digamos assim, que ele mede o índice ali de envy free em relação ao conjunto de itens de cada um dos usuários, né? Então, se tiver, por exemplo, um usuário que ele tem itens mais, que tem um apelo maior, ou que tem uma probabilidade maior de relevância para aquele usuário, e versus um outro usuário que tem um set que não é tão atrativo assim, isso é medido também nessa métrica que eles chamam aqui de Y. Né? Então, transpondo isso para uma realidade de engenharia de machine learning, seria muito mais, por exemplo, se eu tivesse no marketplace de dating, por exemplo, eu recebo um conjunto, um usuário recebe um conjunto de usuários muito atrativos, na maioria das vezes, e um outro usuário ele recebe um conjunto de usuários que não é muito atrativo, não muito atrativos dentro da plataforma. Então, esse usuário que tem esse conjunto de usuários não tão atrativos assim, ele vai ter, digamos assim, um conceito de envy com o usuário que está recebendo os melhores leads de dating, por assim dizer, né? E essa disparidade em relação de Customer Utility, né? Então, isso é uma parte extremamente interessante aqui desse trabalho aqui em relação ao Marketplace, que ele mede também que é como se fosse como eles não trabalham aqui com o conceito de relevância propriamente dito para o consumer, apesar de existir essa relevância na parte do assignment em si, lá na parte do algoritmo do Fair Hack, lá na primeira função que a gente viu, aqui nesse Consumer Utility seria o quê? Se eu estou satisfeito com o conjunto de itens se eu sou um usuário que eu estou com um conjunto de itens e eu estou satisfeito com aquele conjunto de itens, então vamos dizer que o meu score de utilidade vai ser de 0 a 100, vai ser 80%. E um outro usuário, ele está, por exemplo, com 10%, existe uma disparidade entre esses dois usuários, né, que é capturado nessa expressão aqui que eles colocaram, né, que é essa expressão aqui do Mu, que tem tanto a média, né, quanto também a parte do desvio padrão em relação da função utilidade para cada um dos usuários, né. Eles têm uma parte experimental aqui, eu particularmente eu acho como o baseline para mim já não faz muito sentido. Eu simplesmente vou pular aqui, mas a gente pode ver que o Fair Hack aqui, né, que essa implementação aqui, praticamente em todos os cenários, né, menos nesse último cenário aqui dessa métrica de L aqui, ele bate o top K, o random K, o mix K, mas eu acho que, e aí é uma visão muito particular mesmo, que essa não é a métrica que você mede dois lados de um marketplace em si, né, com esses baselines tão fracos. Acho que existem métricas um pouco mais interessantes para medir isso. E aqui eles têm tanto a parte medindo a garantia de MMS, né, que eles estão colocando, né, que é a parte de exposição e a parte de exposure loss para cada um dos producers, e também com a customer side performance, né, então do lado dos consumers, em relação do mean, da inveja média, digamos assim, né, desse mean average envy, e em relação também ao desvio padrão dessa função de utilidade para cada um dos consumers. O trabalho geralmente é bem escrito, então eu vou direto aqui para a parte da conclusão, né? Então o trabalho é bem escrito, assim, ele traz um problema que, apesar de não ser muito novo, né, se a gente estiver falando dos problemas aí, isso remete os algoritmos do stable marriage problem, né, que vem aí, acho que da década de 70 ou 60, se não me engano. Acho que é final da década de 60, não tenho certeza, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E o trabalho é bem escrito, assim, ele traz um tema bem interessante que vai numa outra direção da parte dos sistemas de recomendação, né, que é uma linha que envolve fairness, que eu acho que é extremamente importante nos dias de hoje, quanto também numa parte algorítmica com algumas garantias teóricas que vão tornar esses marketplaces um pouco mais justos, né? E assim, uma das limitações do trabalho, como eu falei, são os baselines, né? Eu acho e uma outra parte aqui do trabalho que eu senti falta, mas e também não é justo com os autores falar isso, acho que pós-publicação, mas é muito mais aqui nesse marketplace em si.
ele lida muito mais com a parte de escolha, com a escolha livre, ou seja, por isso que até eles colocam esse conceito de envy free e exposição, que, ou seja, eles colocam o fairness muito mais em relação à exposição, garantindo essa equidade para todos os itens, para todos os lados, tanto itens, producers quanto consumers, dentro do marketplace. Mas uma coisa que eu senti falta é, por exemplo, em marketplaces transacionais, né? Então, se a gente for imaginar, por exemplo, que o principal objetivo de uma plataforma de job, de empregos, é no momento que surge uma vaga de emprego, quem está procurando encontrar o mais rápido possível, quem está postando o emprego, encontrar esse emprego, aliás, encontrar esse empregado o mais rápido possível, esse match, digamos assim, transacional, isso nesse mercado de job, mas, por exemplo, no mercado de dating, por exemplo, né? Uma pessoa gostar da outra, fazer um match e os dois saírem da plataforma, por exemplo, né? E aí forma um casal. Ou, por exemplo, em bens indivisíveis, né, que o trabalho não trata muito bem. Então isso é uma coisa, mas eu acho que até os autores eles não colocaram aqui nenhuma seção de trabalhos futuros, né? Mas é uma coisa que pode ser levada em consideração. Como eu falei aqui, eles têm um repositório deles aqui no GitHub, né? Da Fairhack WWW de 2020, foi um trabalho recém-lançado, faz 3 dias que foi lançado o trabalho. E algumas referências aqui bem interessantes, né? Então são tanto esses dois autores aqui, né? Que é o professor Robin Burke e o principal, para mim, é um dos autores proeminentes assim nessa parte de multi-stakeholder marketplace, né? Que é o Dr. Abdullah Puri, né, que é um cara que ele vem estudando não somente esse multi-stakeholder de two sides, mas para vários stakeholders e garantias de fairness, digamos assim. Acho que desde 2017, junto com o professor Zeng, eles vêm postando isso, que é no meu entendimento, é uma revolução na forma na qual os sistemas de recomendação opera hoje, né? Então, é um passo muito adiante do que a gente vê hoje de collaborative filtering, por exemplo, ou de contextual bandits, que leva em consideração somente aquele contexto específico e faz a recomendação de acordo com o contexto, no qual aqui eles levam em consideração diversos objetivos de diversos stakeholders. Então, eles levam em consideração a plataforma da transação que ganha um dinheiro se aquele matching foi feito, no caso do Spotify, né, do ouvinte que ele está tendo um grau de satisfação grande com as músicas que eles estão recebendo e dos producers que eles estão tendo exposição para mais pessoas, eles estão sendo ouvidos, né? Então, esses dois autores aqui são, digamos assim, os papas dessa parte de multi-stakeholder recommendation, né? E esses dois, esse aqui é o artigo do LinkedIn que eu falei, né, que é a parte de ranking, a parte de busca e recomendação, né, que eles colocam, fizeram uma aplicação na parte na qual as pessoas são recomendadas para as empresas, né, que é bem interessante o trabalho. E esse que é um trabalho também que é extremamente importante, é um trabalho empírico, né, que ele trabalha com alguns dados, que dentro dessas duas plataformas de job, de trabalhos, né, de freelancing, né, que é a TaskRabbit e a Fiverr, que eles fazem um estudo em relação de vieses que existem dentro desses marketplaces, né, que é um trabalho empírico muito bem feito também, que eu recomendo. Então é isso por hoje e até mais, até o próximo vídeo. A gente vai falar um pouco mais desse trabalho de match, tá certo? E é isso. Tchau, tchau.